Vamos voltar aqui agora para ver uma outra lógica muito interessante, que é a lógica de intertravamento, tá? Suponha que eu tenho uma aplicação industrial, né? Eu tenho uma carga qualquer, que eu chamei de Q1, pode ser um LED, por exemplo, e essa carga ela não pode ser acionada se uma outra carga, um outro LED, por exemplo, estiver acionado, né? Como que eu posso fazer isso no lado? Perceba, eu quero dizer que Q1 não pode ligar enquanto Q2 estiver ligado, ou Q2 não pode ligar enquanto Q1 estiver ligado. Como que eu posso fazer isso? Bem simples, né? A lógica de intertravamento ela é uma condição para o acionamento. Então, perceba que antes eu tinha essa condição para acionamento de I1. Qual que é a condição? Desculpa, eu tinha essa condição para acionamento de Q1. Qual que é a condição? Aperto I1, liga Q1, aperto I2, desliga Q1. Embaixo, aperto I3, liga Q2, aperto I4, desliga Q2. Essa é a condição para Q1 e para Q2. Então, o intertravamento ele faz parte da condição, né? Então, aqui, ó, veja, eu tenho um contato normalmente fechado de Q2, que indica que o quê? Quando eu tentar ligar Q1, se Q2 estiver desligado, esse contato vai estar fechado. Então, eu vou conseguir ligar Q1. Quando eu ligo Q1, esse contato de Q1 aqui, ó, ele abre, porque agora se Q1 está em estado alto, o contato barrado dele está em estado baixo. Como esse cara está aberto, eu não consigo ligar Q2. Então, se Q1 estiver ligado, eu não consigo ligar Q2. Da mesma forma, se Q2 estiver ligado, eu não consigo ligar Q1. A gente fala, então, que Q1 está intertravado com Q2 e Q2 está intertravado com Q1. Não é necessário que haja intertravamento nos dois, tá, pessoal? Isso aqui foi só para exemplificar. Eu poderia ter uma condição de que Q2 está intertravando Q1, mas só que Q1 não intertrava Q2. Q2 pode ser ligado e desligado independentemente, tá? Não depende de Q1, mas Q1 só pode ser ligado se Q2 não estiver ligado, tá? Eu chamo atenção aqui para vocês terem cuidado com uma condição. Cuidado para vocês não colocarem aqui uma lógica dupla, né, um contato aberto, né, de Q1 em Q2 e de Q2 em Q1. Porque perceba, eu só vou conseguir ligar Q1 se Q2 estiver ligado. E eu só vou conseguir ligar Q2 se Q1 estiver ligado. Na prática, nenhum dos dois liga. Então, esse intertravamento com o contato aberto não funciona. Funcionaria, por exemplo, se uma das duas não tivesse intertravado com a outra, né? Então, eu posso ligar Q2 livremente, independente de Q1. E Q1 só pode ligar se Q2 estiver ligado. Aí sim eu utilizaria o contato normalmente aberto. Vamos ver isso lá no programa. Então tá aqui, pessoal, né, a lógica inicial. E perceba que lá no slide eu tinha dado nome a essas variáveis, né? E eu quero ensinar a vocês como que faz isso, porque quando a gente tem um programa ladder muito grande, com muitas variáveis, a gente pode acabar se perdendo muito fácil. Então, é sempre importante a gente dar nome às variáveis para a gente se localizar melhor. Então, a gente vem aqui, ó, em editar símbolo. E aqui a gente vai editar os símbolos de I1. Perceba que quando tem um asterisco aqui, ele indica quais I1s que estão sendo utilizados. Está sendo utilizado o I1, I2, I3 e I4. Então, vamos dar o símbolo aqui. Eu vou chamar esse de ON1. Quer dizer que liga o carga Q1, né? O I2, OFF1, desliga a carga 2, o I3 ON2, quer dizer que liga a carga Q2, e o I4 OFF2 desliga a carga 2. Faltou agora a gente fez isso com I, agora a gente vai fazer com Q, né? Vou chamar isso aqui de LED 1 e esse aqui de LED 2, tá? Então é assim que a gente edita o símbolo. Tenham o costume sempre de editar o símbolo no trabalho de vocês, tá, pessoal? Então quando a gente dá o run aqui, tá? O que a gente percebe? Que aqui são dois acionamentos independentes, né? Então, I1 liga Q1, I2 desliga Q1, I3 liga Q2 e I4 desliga Q2. Não está intertravado com nada, né? Eu consigo, por exemplo, ligar Q1 e Q2 ao mesmo tempo. Elas vão funcionar aí sem problema. Vamos intertravar agora, né? Vou deixar aqui o intertravamento de Q2 e aqui de Q1, tá? Olha o que acontece agora, pessoal. Os dois estão desligados, certo? Aí eu vou ligar Q1. Consigo ligar Q1 porque Q2 estava desligado. Como Q2 está desligado, o contato normalmente fechado de Q2 está ligado. Desse jeito aqui agora, com Q1 ligado, o contato normalmente fechado de Q1 está em estado baixo.
Agora, eu não consigo alimentar Q2, né? Porque não passa energia por esse contato. Então, Q2 está intertravado com Q1. Aí eu desligo Q1. Agora eu consigo ligar Q2, né? Agora eu consegui ligar Q2 e não consigo ligar Q1. Perceberam? Uma outra coisa que a gente comentou é, vamos supor que esse contato fosse normalmente aberto e esse contato fosse normalmente aberto também, né? Nesse caso, o que vai acontecer é que eu não consigo ligar nem Q1 e nem Q2, porque um depende do outro e o outro depende de um, né? Então, cuidado quando vocês forem fazer isso para vocês não cometerem esse erro. O que poderia ser feito, por exemplo, é eu intertravar apenas Q1 com Q2, né? Então, quer dizer que Q1 só pode ligar depois que Q2 estiver ligado. Então, por exemplo, aqui eu tento ligar Q1 e não consigo ligar Q1 porque Q2 não está ligado. Tento ligar Q2 e consigo ligar Q2 porque Q2 não depende de Q1. Quando Q2 está ligado, aí sim eu consigo ligar Q1. Q1 só consigo ligar porque Q2 estava ligado, ok? Olha só que interessante, agora eu vou desligar Q2 aqui, ó. Desliguei Q2, automaticamente eu desliguei Q1 também, porque Q2 funciona também como elemento que quebra o selo de Q1, ok? Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá bom? Vamos voltar para o slide. Uma outra lógica bem interessante, pessoal, é a lógica de detecção de borda, né? O que é essa detecção de borda? Em sinais discretos, a gente define a borda como uma mudança de estado. Então, quando o sinal muda de 0 para 1 ou muda de 1 para 0, a gente vai ter aí uma borda, né? E aí a gente define como borda de subida a mudança de 0 para 1. Então, perceba que eu tenho aqui uma variável que ela valia 0, e aí ela vai e muda para estado alto, né? Então, muda de 0 para 1. Aqui eu tenho uma borda de subida, olha a setinha, tá vendo? E quando eu tenho uma borda de descida, né? Então aqui eu tenho uma borda de descida, outra borda de subida, aqui eu tenho uma borda de descida. Quando a minha variável muda de 1 para 0, ela desliga, né? Então isso aqui é uma condição que liga, isso aqui é uma condição que desliga. Esses eventos de detecção de borda, eles podem ser utilizados no ladder como entradas, né? É uma condição, ele faz parte de uma condição para o acionamento de uma determinada carga. Só que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que esse eixo aqui, ó, eixo horizontal ou esse eixo horizontal aqui, ó, ele é no tempo, tá? Então, esse evento, ele acontece num instante de tempo muito curto, ele só acontece durante um ciclo de scan. Esse cara só vai, o programa ele vai rodar, ele vai atualizar as variáveis, falar assim, essa variável está em estado baixo, beleza. No próximo ciclo de scan, essa variável está em estado alto, então ela mudou do estado baixo para o estado alto. Nesse ciclo de scan que eu estou rodando, então eu vou considerar que essa minha entrada, que é um detector de borda de subida, foi para estado alto. No próximo ciclo de scan, por mais que essa variável permaneça em estado alto, o meu detector de borda não vai mais estar em estado alto, porque ele não detectou mais nenhuma borda. Ele não detectou nenhuma alteração de borda, de estado, tá? Nem de borda de subida, nem de borda de descida. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado aí, porque ela só vai funcionar durante um ciclo de scan. E a gente precisa programar o nosso ladder, né, para que ele funcione durante só esse um ciclo. No clique 02, quem representa a detecção de borda é a letra D, né? E aí o D maiúsculo é o detector de borda de subida e o D minúsculo é o detector de borda de descida. Vamos analisar um lado bem simples aqui, né? Onde eu tenho I1, insere com D maiúsculo, insere com Q1. I1 e 2, insere com D minúsculo, insere com Q2. O que vai acontecer aqui? Em quais condições Q1 e Q2 ficam em estado alto? Como esse cara aqui é um detector de borda de subida, I1 vai estar em estado baixo, vai estar desligado, né? No momento que eu aperto I1, ele vai para estado alto. Então, durante esse ciclo de scan, aí Q1 vai ligar. E no próximo ciclo, Q1 já vai desligar, porque eu não tenho selo, eu não tenho nada aqui, né? Que faça com que Q1 permaneça ligado. Então, Q1 só vai ficar em estado alto durante a borda de subida de I1. Já dessa forma aqui, né? Eu ligo I2. Meu Q2 não vai ligar, não vai nem piscar, não vai acontecer nada. No momento que eu desligo o I2, aí ele detecta uma borda de subida e esse cara vai para estado alto. Só nesse momento, tá bom? Vamos ver isso aqui no ladder. Então, pessoal, eu estou aqui, né? I1, insere com D maiúsculo, insere com Q1.
e 2 insere com D minúsculo, insere com Q2. Esse D vocês podem pegar ele daqui, ou vocês podem utilizar o atalho, a tecla do teclado D mesmo, tá? Olha só. Vou começar com I1. Perceba que assim que eu apertar esse contato, eu vou mudar o estado de I1 de 0 para 1. Né? Então, nesse momento, Q1 vai ficar ligado, mas Q1 vai ficar ligado durante só um ciclo. Então, ele só vai piscar. Ele vai ligar e depois ele vai desligar. E o I2, quando eu apertar o I2, ele não vai acontecer nada, porque eu mudei do estado baixo para o estado alto, não detectei uma borda de descida. Quando eu desligar I2, aí Q2 vai piscar e também não vai acontecer mais nada. Vamos ver isso aqui? Olha só, presta atenção no Q1, ó. Q1 piscou, né? Porque houve uma mudança de estado baixo para estado alto. Vou fazer de novo, ó. Todo mundo conseguiu enxergar aí, né? Agora vamos ver com o I2, ó. Apertei, está em estado alto, não está acontecendo nada. No momento que eu solto, ele detecta a borda de descida, liga Q2 e depois para. Mais uma vez, liguei, não aconteceu nada, desliguei, Q2 piscou. Então, esses detectores de borda vão ser muito importantes, tá, pessoal? Em alguns circuitos mais elaborados, e eles são bem simples de serem implementados, né? É só um contato D aqui, tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula, pessoal, vamos fazer um exemplo de fixação aqui, né? Um ladder bem simples, né? Que é para o acionamento de 2 motores elétricos seguindo essas especificações de projeto que foram listadas. Então, eu tenho um botão S1 normalmente aberto, então o cara já me falou que o botão que eu quero comprar, que eu vou conectar no meu CLP é normalmente aberto, que liga o meu motor M1, é um motor monofásico alimentado de 127. Da mesma forma, eu tenho um botão S2 normalmente aberto, que liga outro motor M2, que também é monofásico 127. E eu tenho um botão S3 normalmente fechado, que desliga os 2 motores. Então, ele vai desligar se M1 estiver ligado, se M2 estiver ligado, independente, ele vai desligar os 2, tá? Eu tenho também um LED H1 que é alimentado em 24 volts, isso vai ser importante, indicando que o meu motor M1 está ligado. E eu tenho um LED H2, 24 volts, indicando que o meu motor M2 está ligado. Né? E eu tenho uma condição aqui que somente um motor pode ser ligado por vez. Tanto faz qual que eu quero, né? Qual que vai ser ligado, ou M1 ou M2. O importante é que só um pode ser ligado por vez. Uma ferramenta muito importante para a programação do ladder, pessoal, é o mapa de variáveis. Ele nada mais é do que uma tabela que representa todas as entradas físicas do CLP, né? São aqueles componentes que a gente precisa conectar no nosso CLP fisicamente, conectar nas portas de entrada e de saída. E ele serve para auxiliar o profissional que vai fazer a instalação. Ele vai auxiliar durante a etapa de projeto, de instalação, de manutenção do sistema. Então, é sempre importante a gente fornecer essa tabela para orientar, para nortear o instalador daquele sistema, né? Então, aqui a gente percebe que a gente tem as entradas, né? A simbologia. Normalmente, essa simbologia ela é apresentada como a simbologia. Além do símbolo, né, a gente tem uma barra aqui chamada endereço, que a gente coloca qual que é o endereço que a gente vai dar para essas variáveis, tanto de entrada como de saída. Por exemplo, o meu S1 vai ser a minha entrada I1 do CLP, o S2 vai ser uma entrada I2 do CLP, o S3 vai ser a entrada I3 do CLP. Da mesma forma, nas saídas, né, o motor vai ser Q1, o motor 2, Q2, o LED 1, Q3, o LED 2, Q4. Né? Então, além do símbolo aqui, a gente costuma colocar também o endereço. Ok? Bom, vamos fazer isso no lado aqui, vamos fazer junto para ver se vocês pegaram a ideia. Então, gente, eu já dei nome a todas as variáveis que nós vamos colocar, né? Já vim aqui editar símbolo e editei tudo para a gente ganhar tempo. Então, vamos fazer. Primeiro, o acionamento do meu motor M1. Né? Então, eu tenho o meu botão I1, que liga o meu motor M1, e eu tenho o meu motor M1, que eu vou chamar ele de Q1. Né? Aqui eu preciso colocar o selo de Q1, né? E do lado de fora, quem desliga o motor M1, que é o meu botão I3, né? É o botão de off. Eu posso copiar isso aqui e colar na linha de baixo, por exemplo, né? Só para mudar aqui os nomes. Então agora eu vou ter o meu botão I2 ligando o meu motor Q2, né? E o meu contato de Q2 fazendo o selo com o meu botão I2. Como é o mesmo botão I3, né?
eu coloquei os dois aqui. Detalhe, esse meu botão é normalmente fechado, né? Então, se eu quero ter fechado aqui e ele é fechado lá, aqui o meu cara tem que ser normalmente aberto, né? Que fechado com aberto dá fechado. Se fosse fechado com fechado, daria aberto. Lembra daquela tabelinha. Então, como esse cara é normalmente fechado, o contato dele tem que ser aberto aqui, tá? E como existe um intertravamento dos motores, né? Eu preciso colocar aqui os contatos barrados de Q2 e de Q1. Além disso, né? Eu posso utilizar aqui informação, ó, de que quando o meu motor Q1 estiver ligado, meu LED Q3, né? Que é o LED 1, vai estar ligado. E quando o meu motor Q2 estiver ligado, o meu LED Q4, né, vai estar ligado. Então, esse é o lado aqui do problema. Vamos botar o Run aqui e vamos ver. Perceba, ó, I3 é um botão normalmente fechado. Então, ele começa fechado, ele começa vermelhinho. Apertei I1, soltei, liguei o meu motor M1, né, o Q1, né, e Q1 está aqui ligando o LED 1. Tento ligar o meu motor 2, não consigo porque eles estão intertravados, tá? Quando eu aperto meu I3, eu quebro o selo, soltei, voltou a ser normalmente fechado. Agora eu posso ligar o meu motor 2. Soltei o meu botão aqui, o selo mantém a ligação e agora está alimentando meu LED Q3. Não consigo ligar o meu motor 1 por causa do intertravamento. Quando eu aperto meu botão desliga, quebro o selo, aí sim eu consigo ligar o meu botão 1, tá? Então esse é um ladder aí que sumariza, né, que resume um pouco das lógicas que a gente viu. E para finalizar esta aula, nós vamos ver como que seria a ligação física desse processo no CLP. Tá ok? Então aqui, gente, eu tô com o CLP para a gente realizar a ligação dele. Primeira coisa, né, eu tenho que ter uma fonte aqui. Eu preciso de uma fonte aqui, né, de 24 volts, mais e menos, para ligar aqui no meu CLP, tá? Então aqui tem uma... Então, pessoal, primeira coisa que eu preciso ter em mente é o seguinte, eu preciso de uma fonte de 24 VCC, por exemplo, né, uma fonte que eu vou alimentar esse meu CLP, para eu conectar aqui nos meus terminais. Então, fiz a alimentação do meu CLP com 24 volts VCC. Esse terminal negativo, existe um barramento de negativo aqui, tá? Que para esse CLP, onde esse barramento é um barramento todo de negativo, é como se isso aqui tudo tivesse aterrado e conectado a esse ponto negativo aqui, ó. Então, existe esse barramento de negativo. Por que isso é importante? Como que eu faço a ligação dos meus botões, né? Então, perceba que eu liguei no I1 o meu botão S1, que é um botão normalmente aberto. Então, esse aqui é o meu botão S1. O meu I2 também era um botão normalmente aberto, né? Então, aqui eu tenho o meu S2. Já o meu I3 era um botão normalmente fechado. Olha o que acontece. Quando eu aperto I1, isso aqui, ó, esse fio de cima está chegando aqui mais 24 volts, certo? Quando eu aperto essa chave, eu vou fechar esse 24. Esse 24 ele vai entrar aqui. Aqui dentro vai ter um LEDzinho fotoacoplador, tá? E aqui vai ter um receptor que vai receber esse sinal positivo, vai fechar o circuito com essa referência e vai interpretar aqui que chegou 24 volts, tá? Então, eu ligo esse CLP, a entrada digital dele funciona recebendo 24 volts, recebendo o positivo. 24 volts porque é a tensão de alimentação que eu estou colocando aqui, tá bom? O S2 é a mesma coisa. E o meu S3, quando o meu S3, no estado normal dele, ele já está mandando 24 volts para dentro do meu pino I3. Então, o CLP já está entendendo que ele está mandando I3. Quando eu aperto o S3, eu deixo de mandar esse 24 volts, o meu CLP entende que ele mudou de estado, né? E aí a gente vai precisar fazer aquela lógicazinha lá do contato, se é normalmente aberto, normalmente fechado no lado, tá? E como que a gente utiliza na saída aqui, ó? Se vocês lembrarem, pessoal, essa minha saída aqui, ó, ela é uma saída transistor de 0,5 A de corrente e ela é uma chave.
Eu não posso ligar, eu não posso pegar e ligar simplesmente o meu motor. Eu não vou usar esse aqui não. Vamos imaginar que eu fizesse isso aqui, ó. Muita gente pensa que basta fazer isso aqui, ou que eu vou alimentar esse meu CLP. Existem CLPs que a saída digital, a saída discreta é intenção. Mas ainda assim eu precisaria tomar cuidado se 24 volts era tensão suficiente para ligar esse motor e se a corrente de saída, que nesse caso aqui é de meio, é suficiente para ligar esse motor. Normalmente não vai ser. A gente não liga cargas pesadas diretamente no CLP. O que a gente pode fazer? Então imagine que eu tenho aqui, ó, um circuito de alimentação dos meus motores, tá? Eu tenho aqui o meu motor M1 e eu tenho aqui um outro motor M2, né? Então esse aqui é um circuito de 127, né? Fase neutro. Vamos supor que isso aqui seja o neutro, né? Então, fase neutro. E aqui eu tenho um contator que eu vou chamar de K1 e um contator que eu vou chamar de K2. Como que eu posso ligar esse motor? É simples, ó. Imagine que eu pego aqui essa minha fonte de 127, essa mesma fonte que eu estou alimentando o motor. Um terminal dela eu jogo em K1. O outro terminal, ó, eu vou alimentar a bobina desse contator aqui, ó. A bobina de K1. Por quê? Quando eu fechar K1, quando K1 for para estado alto, esse contato que é aberto aqui, ó, ele vai fechar. Quando ele fecha, eu jogo essa tensão de alimentação em K1, fecho K1 aqui, jogo essa tensão de alimentação no meu motor, faço meu motor ligar. A mesma coisa eu utilizaria aqui para K2, né? Então eu teria que pegar aqui esse contato, que é da minha fonte, ligar aqui, ele vai sair, vai entrar aqui na bobina de K2, né? E vai retornar nesse ponto de neutro aqui, fazer a ligação de K2, né? E como é que eu faço a ligação dos LEDs? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou supor que isso aqui é o 3, isso aqui é o 4, só para eu ganhar espaço, tá? O LED ele é alimentado com outro nível de tensão, 24 VCC. Então eu preciso pegar esse outro nível de tensão, né? E ligar aqui o meu LED. Normalmente eu consigo ligar direto porque esse LED consome pouca corrente, então esse 0,5 A deve ser suficiente para ligar esse LED. E aí, para eu fazer a outra ligação do outro LED, né, eu faço isso daqui. Então aqui eu tenho o meu LED H1 e aqui eu tenho o meu LED H2. Então isso aqui é muito importante para vocês terem noção como que o meu CLP é utilizado para fazer o acionamento do motor e para fazer o acionamento dos meus LEDs. E como que eu coloco aqui as minhas entradas digitais, tá? Se fossem entradas analógicas, a gente utilizaria esses pinos aqui que nós vamos estudar nas próximas aulas. Uma última informação, pessoal, que se vocês verem, ó, eu tenho aqui uma fonte de 127, outra fonte de 24 para alimentar o CLP, outra fonte para alimentar os LEDs, né? É muito interessante que a gente tente padronizar todas essas fontes, ou o máximo de fontes possíveis, para a gente não ter várias fontes aqui, que eu tente padronizar para eu não ter aqui várias fontes no meu circuito. Lembrando que se eu tiver diferentes fontes, né, aqui isso pode me gerar custos, isso pode me gerar dor de cabeça com espaço, volume, etc. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E vejo vocês na próxima aula.